Capítulo 11. Antes que o mundo fosse criado. Se eu deixar os cílios escuros, e os olhos mais brilhantes, e os lábios mais escarlates, ou perguntar se estou bem, de espelho em espelho, não é vaidade alguma. Estou procurando o rosto que eu tinha antes que o mundo fosse criado. W.B. Yeats. Thomas bateu à minha porta depois que os O'Toole foram embora, claramente para se assegurar de que estava tudo bem. Assisti ao casal passar pela minha janela com os braços carregados de pão, carneiro, batatas e molho, que Eleanor havia preparado para o jantar. Eu estava enterrada em minhas cobertas, com o rosto escondido e a luz apagada. A porta não estava trancada, e depois de um momento, Thomas a abriu com cuidado. Anne, quero ver como está seu ferimento, disse ele, se aproximando da soleira. Fingi estar dormindo, mantendo os olhos inchados, fechados e o rosto enterrado. Depois de um momento, ele saiu, fechando a porta delicadamente. Ele disse que eu deveria ir embora. Considerei pôr as roupas que estavam na prateleira de cima, me vestindo para a vida que eu havia perdido, e sair na ponta dos pés para o lago. Eu roubaria um barco e voltaria para casa. Imaginei o amanhecer e eu sentada no barco roubado no lago, esperando retornar a 2001. E se nada acontecesse? E se Thomas tivesse que me resgatar novamente? Eu, vestida com minhas roupas estranhas, sem nenhum lugar para ir? Ele pensaria que sou realmente louca e não me deixaria chegar perto de Ewen. Resmunguei e esse pensamento roubou minha coragem e acelerou meu coração. Mas e se funcionasse? E se eu pudesse ir para casa? Eu realmente queria isso? O pensamento me surpreendeu. Eu tinha um apartamento lindo em Manhattan. Tinha dinheiro suficiente para passar a vida inteira com conforto. Tinha respeito, reconhecimento. Minha assessora devia estar preocupada. Minha editora, aflita. Minha agente poderia até sofrer. No entanto, mas alguém sofreria? Eu tinha milhares de leitores fiéis e nenhum amigo íntimo. Tinha centenas de conhecidos em dezenas de cidades. Tinha saído com vários homens diversas vezes, até com 2 deles. 2 amores e eu tinha 30 anos. A palavra amores me fez estremecer. Não teve amor envolvido. Eu sempre fui casada com o meu trabalho, apaixonada pelas minhas histórias e comprometida com os meus personagens. E nunca quis mais ninguém e mais nada. Ewen era a minha ilha em um mar de solidão. Um mar que eu havia escolhido. Um mar que eu amava. Mas Ewen havia partido e descobri que eu não tinha vontade nenhuma de cruzar o oceano se ele não estivesse esperando por mim do outro lado. No dia seguinte, Thomas saiu antes que eu me levantasse e voltou para casa à noite, depois que eu tinha me deitado. Troquei minhas bandagens com facilidade, confiante de que Thomas não precisaria cuidar delas novamente. Mas claro que ele não concordou. Quando ele bateu à porta, eu ainda não havia apagado a luz e estava sentada à pequena mesa. Fingir que estava dormindo não seria possível. Eu sabia que o aniversário de Ewen era na segunda-feira e queria fazer alguma coisa para ele.
Encontrei papel na gaveta do escritório de Thomas, alguns lápis e uma caneta tinteiro que eu não tinha ideia de como usar. Maeve me ajudou a colocar um fio longo e grosso no centro de uma grossa pilha de papel para amarrar as páginas e fazer uma lombada. Eowyn dançou ao redor, sabendo que seria para ele, e eu o deixei ajudar a passar cola no fio para endurecê-lo e deixá-lo mais forte. Quando secou, dobrei as páginas ao meio sobre a costura. Agora eu tinha que criar uma história só para ele. Ele não veria o produto final até segunda-feira, dali a 3 dias. Agora, Thomas estava à minha porta e eu não queria vê-lo. A lembrança de suas palavras fazia meu peito queimar. Eu não tinha ido embora como ele mandara e temia o momento em que teria de encará-lo novamente, sem respostas, sem explicações e sem um convite para permanecer debaixo desse teto. Eu vestia o suéter e a calça que estava usando no dia em que Thomas me tirou do lago. Não esperava companhia e meu único pijama era a volumosa camisola que se enroscava em meu corpo e me enforcava durante a noite. Eu ainda estava flertando com o futuro, com a ideia de ir embora. Além disso, usar essas roupas me fazia sentir mais eu mesma. E eu precisava ser Anne Gallagher, a escritora, para criar uma história especial para um garotinho perfeito. Thomas bateu de novo e gentilmente virou a maçaneta. "Posso entrar?" perguntou. Ele estava com a maleta de médico nas mãos, o profissional zeloso até o fim. Assenti, sem desviar o olhar da pequena pilha de papéis que estava usando para anotar minhas ideias antes de colocá-las nas páginas que as aguardavam. Ele parou atrás de mim. Senti o calor de sua presença em minhas costas. "O que é isso?" "Estou fazendo um livro para o aniversário de Eowyn, escrevendo uma história que nunca foi contada, algo só para ele." "Você está escrevendo?" Alguma coisa em sua voz fez meu coração acelerar. "Sim." "Você sempre pediu para Declan ler para você. Dizia que as letras se mexiam quando tentava ler." "Pensei que achasse difícil escrever também," ele disse lentamente. Não, não tenho dificuldade para ler nem escrever", sussurrei pousando o lápis. "E você é canhota?" observou Thomas surpreso. Assenti com a cabeça, hesitante. "Acho que eu nunca soube disso. Declan era canhoto. Eowyn também é." Thomas ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo. Esperei temerosa de retomar minha escrita e ele notar mais alguma coisa. "Preciso ver seu ferimento, Anne. Já deve estar suficientemente cicatrizado para tirar os pontos." Levantei-me, obediente. Ele franziu as sobrancelhas enquanto corria os olhos pela minha roupa e de volta aos meus cabelos soltos. "A Condessa Markievicz usa calças." Deixei escapar na defensiva. A Condessa Markievicz era uma figura importante na política irlandesa, uma mulher nascida em berço de ouro, mas que estava mais interessada na Revolução. Tinha sido presa depois da Revolta da Páscoa e gozava de certa notoriedade e respeito entre as pessoas, especialmente entre aquelas que simpatizavam com a causa da independência da Irlanda. O fato de ter se casado com um conde polonês só a tornava ainda mais interessante. "Sim, ouvi dizer. Foi ela quem lhe deu essas?" rebateu ele com os lábios torcidos em desdém. Ignorei-o e caminhei até a cama, esticando-me com cuidado sobre a colcha macia. Eu tinha visto Maeve passando-a. Na ocasião, ela me deu uma aula rápida sobre o manuseio do ferro, embora insistisse que eu não precisaria passar minhas roupas.
Elas já haviam sido passadas e penduradas no enorme armário de madeira no canto. Levantei o suéter para deixar as bandagens à mostra, dobrando a barra sobre os seios, mas a cintura da calça ainda cobria parte da bandagem. Desabotoei-a e abaixei alguns centímetros com os olhos fixos no teto. Thomas tinha me visto com menos roupa, bem menos, mas desnudar minha pele assim era diferente. Era como se eu estivesse fazendo um striptease, e quando ele limpou a garganta, seu desconforto aumentou o meu. Ele arrastou a cadeira da mesa para o lado da cama e se sentou, tirando da maleta uma pequena tesoura, algumas pinças e um frasco de iodo. Retirou a bandagem que eu colocara no dia anterior, limpou a área e com mãos firmes começou a arrancar os pontos. Beatrice Barnes me informou quando estávamos na loja de departamentos que há várias coisas de que você ainda precisa. Já que você teve que usar as calças da Condessa Markiewicz, estou inclinado a acreditar nela. Eu não pretendia que você pagasse minhas compras, retruquei. E eu não pretendia que você pensasse que eu quero que vá embora. Ele rebateu suave e lentamente, certificando-se de que eu o entendia. Engoli em seco, determinada a não chorar, mas senti uma lágrima traidora escorrer pela lateral do rosto e desaparecer nas dobras da orelha. Antes de eu morrer, não tinha chorado muito na vida. Agora eu chorava constantemente. Meu carro está cheio de pacotes. Vou trazê-los quando terminar aqui. Beatrice me garantiu que agora você tem tudo de que precisa. Thomas. Anne, ele respondeu no mesmo tom, levantando brevemente os olhos azuis para mim, antes de continuar a tirar os pontos. Senti sua respiração suave na minha pele e fechei os olhos para conter o frio na barriga e me impedir de curvar os dedos dos pés. Eu gostava do toque dele, gostava da cabeça dele inclinada sobre o meu corpo, gostava dele. Thomas Smith era o tipo de homem que poderia entrar e sair de uma sala silenciosamente, sem chamar muita atenção. Ele era bonito. Se alguém fosse parar para contemplar cada característica sua. Olhos azuis profundos, mais taciturnos que brilhantes. Longas linhas no rosto quando dava um breve sorriso. Dentes brancos e retos, atrás de lábios bem feitos que se erguiam acima de uma covinha no queixo, que era o ápice do maxilar bem definido. No entanto, tinha ombros ligeiramente curvados e um ar de melancolia que fazia as pessoas respeitarem seu espaço e sua solitude, mesmo quando o procuravam. Seus cabelos eram escuros, mais pretos que castanhos, embora o reflexo da barba que fazia em todas as manhãs fosse decididamente avermelhado. Era magro e os músculos aparentes davam estrutura ao seu corpo. Não era alto. Não era baixo. Não era um homem grande. Não era um homem pequeno. Não era barulhento ou invasivo, mesmo quando se movia e agia com confiança inata. Ele era simplesmente Thomas Smith, tão comum quanto seu nome, e ainda assim, nada comum. Eu poderia escrever histórias sobre ele. Ele seria o personagem que cativaria o leitor aos poucos, fazendo-os amá-lo somente porque era bom, decente, confiável. Talvez eu escrevesse histórias sobre ele. Talvez, um dia, eu gostava dele e seria fácil amá-lo. Tomei consciência disso repentinamente. Um pensamento fugaz que se estabeleceu em mim com asas de borboleta.
Nunca havia conhecido alguém como Thomas. Nunca ficara intrigada por homem nenhum, nem mesmo os homens que deixei entrar temporariamente em minha vida. Nunca sentira essa atração, essa pressão, esse desejo de conhecer e ser conhecida. Não até agora, não até Thomas. Agora eu sentia todas essas coisas. Conte-me a história, murmurou Thomas. A história que você está escrevendo para o livro de Eowyn. Gostaria de ouvi-la. Ah, pensei por um momento, colocando os fios das minhas ideias em frases. Bom, é sobre um menino que viaja no tempo. Ele tem um barquinho vermelho, e o leva para a água, em Laug Gil. O barquinho é apenas um brinquedo de criança, mas quando ele o coloca na água, fica tão grande que o menino pode entrar nele. Ele rema pelo lago, mas, quando chega do outro lado, está sempre em outro lugar. Nos Estados Unidos, durante a Revolução, na França, com Napoleão, na China, quando a Grande Muralha foi construída. Quando quer voltar para casa, ele só precisa encontrar o lago ou o riacho mais próximo, colocar o barquinho na água e entrar nele. E ele está novamente em Laug Gil, terminou Thomas com voz alegre. Sim, de volta para casa, eu disse. Eowyn vai adorar. Pensei em escrever a primeira história, a primeira aventura. E depois ele pode continuar acrescentando outras, dependendo do que despertar seu interesse. E se você der a ele o livro que você já fez, com as páginas em branco, para ele preencher com histórias, e eu ajudar você a fazer outro? Thomas se endireitou, abaixou meu suéter e guardou seus instrumentos. A operação estava concluída. Sou um bom artista. Certamente posso desenhar um menininho em um barco vermelho. Eu escrevo e você desenha? Perguntei satisfeita. Sim, vai ser mais fácil fazer isso com as páginas soltas. Quando terminamos, organizamos o texto com as imagens correspondentes. No fim, costuramos e colamos. Não temos muito tempo, então vamos começar, Condessa. Thomas e eu trabalhamos até as primeiras horas da manhã da sexta-feira e do sábado. Como ele conseguia trabalhar o dia todo e fazer um livro infantil durante quase toda a noite estava além da minha compreensão. Ele criou um sistema para que o texto e as imagens ficassem alinhados quando os costurássemos, e eu comecei a conceber a história, mantendo-a concisa, limitando a narrativa a um pequeno parágrafo por página. Thomas acrescentou esboços simples, a lápis, abaixo dos parágrafos, intercalando uma página inteira de imagem aqui e ali, para tornar o livro mais divertido. Ele me deu uma caneta tinteiro com um pequeno reservatório na ponta, onde se inseriam tabletes de tinta e poucas gotas de água. Tive que segurar a caneta para evitar que respingasse na página. Minha falta de habilidade para usar uma caneta tinteiro me fez recorrer ao lápis, e Thomas traçou minhas palavras com tinta, com a língua entre os dentes e os ombros curvados sobre a página. Bridget, Eowyn, Thomas e eu fomos à missa no domingo. Thomas disse que faltar 3 domingos consecutivos na missa causaria um reboliço quase tão grande quanto voltar dos mortos, que era o que eu tinha feito. Eu estava ansiosa para ver a capela de Bali Nagar novamente, mas estava apavorada com a atenção que iria atrair. Tomei um cuidado extra com minha aparência, sabendo que seria julgada por ela. Decidi usar o vestido rosa com o chapéu cloche creme que Beatrice enviou para casa por Thomas.
Ela enviou também uma caixa de bijuterias, brincos que combinavam com vários trajes, alguns pares de luvas e uma bolsa cinza chumbo neutra que combinava com qualquer coisa. Beatriz também incluiu nos pacotes um kit de depilação, idêntico ao de barbear de Thomas, uma caixinha com lâminas e um cabo grosso com uma extremidade larga, tudo acondicionado em uma pequena lata com uma águia estampada na tampa. Gostaria de saber se Thomas havia notado que eu pegara emprestado seu kit algumas vezes e parado de pegar quando comprei o meu. A navalha era grande e pesada em comparação com aquela a qual eu estava acostumada, mas com cuidado e atenção consegui usar. Eu não sabia se as mulheres dessa época se depilavam, mas se Thomas havia fornecido minha própria lâmina, não poderia ser algo inédito. Experimentei os cosméticos, começando pelo creme de rápida absorção. Depois passei o pó, o rouge e a tinta para os cílios e fiquei agradavelmente surpresa com o efeito. Eu parecia mais jovem e atraente, e Beatriz estava certa sobre o tom rosa nas minhas bochechas e nos meus lábios, sutil, mas atraente. Meu cabelo continuou a ser a parte mais difícil do traje, e decidi fazer uma trança francesa, moldando os cachos no lugar e prendendo a ponta da trança em um coque na nuca. Prendi o coque com alguns alfinetes longos e rezei para que se fixassem. Usei um espartilho pela primeira vez, prendendo as meias nas alças compridas, e me senti tão cansada e sem fôlego depois de me vestir que prometi que nunca mais o usaria novamente. Bridget bufou quando me sentei no banco traseiro com Ewen, deixando o banco da frente para ela. Mas o semblante de Ewen iluminou-se consideravelmente. A missa é muito longa, mãe, sussurrou ele avisando-me. E Nana não me deixa sentar com meus amigos, mas se você sentar comigo, talvez não seja tão chato. Um dia você vai gostar. Pode trazer muita paz estar cercado de pessoas de quem você gosta e que gostam de você. É para isso que serve uma igreja. É uma oportunidade para se sentar e pensar sobre todas as coisas maravilhosas que Deus fez e contar todas as bênçãos que recebemos. Eu conto muito bem, disse eu esperançoso. Então, você não vai ficar nem um pouco entediado. Passamos por Dromahair e pelos campos, seguindo a mesma estrada, embora não pavimentada, que eu tinha percorrido com as instruções de Maeve O'Toole ecoando em meus ouvidos. Quando vi a igreja, foi como ver um rosto familiar e me peguei sorrindo, apesar de minhas apreensões. Paramos entre carros com estilos e formatos semelhantes, e Thomas abriu a porta e saiu, levantando Ewen do banco de trás e ajudando Bridget a descer, antes de fazer o mesmo por mim. Bridget, pegue Ewen e entre. Preciso falar com Anne por um momento, instruiu Thomas. Ewen e Bridget franziram a testa ao mesmo tempo. Mas Bridget pegou a mão do menino e começou a cruzar o gramado em direção às portas abertas que recebiam o fluxo de congregantes que chegavam em carros, caminhões de entrega e às vezes carroças puxadas por cavalos. Vi o padre Darby hoje de manhã. Ele estava realizando os últimos ritos para Sarah Gillis, a avó da Sarah O'Toole. Ah, não! A mulher era tão velha que estava rezando para ir embora, disse ele. Ela tinha uns 100 anos. Sua passagem é uma bênção para a família. Assenti com a cabeça, me lembrando da longevidade que Maeve herdaria. Mas não era apenas sobre isso que eu precisava falar com você.
Pedi ao padre Derby que fizesse um anúncio hoje no púlpito. Ele faz isso todas as semanas. Piqueniques da igreja, anúncios de morte, anúncios de nascimentos, pedidos de ajuda para este ou aquele paroquiano. Você conhece o tipo, explicou Thomas. Ele tirou o chapéu e o colocou novamente na cabeça. Pedi a ele que anunciasse que você voltou para casa, depois de uma longa doença, e que está morando em Garvad Gleb com seu filho. Achei que seria mais fácil do que tentar contar às pessoas uma de cada vez, e ninguém pode acompanhar o discurso do padre Derby com perguntas, embora eles possam tentar quando a missa acabar. Assenti lentamente, nervosa e aliviada. E agora? Agora precisamos entrar, disse ele, com um sorriso irônico. Eu recuei. E Thomas ergueu meu queixo para encontrar meu olhar sob a aba do chapéu. As pessoas vão falar, Anne. Vão falar e especular sobre onde você esteve, com quem e o que esteve fazendo. O que elas não sabem podem inventar, mas no fim nada disso importa. Você está aqui, por mais impossível que possa parecer, e ninguém pode contestar isso. Estou aqui, por mais impossível que possa parecer, repeti, anuindo. O que você vai ou não vai falar para preencher as lacunas depende inteiramente de você. Vou estar ao seu lado e uma hora elas vão perder o interesse. Assenti com a cabeça de novo, mais firme agora, e encaixei o braço no dele. Obrigada, Thomas. Minhas palavras eram insignificantes, perto de quanto ele havia feito por mim. Mas ele deixou meu braço encaixado no seu e entramos na igreja juntos. 8 de julho de 1921. Ela é a mesma, mas há algo diferente. Sua pele tem o mesmo brilho, seus olhos a mesma inclinação. O nariz, o queixo e o formato de seus ossos finos do rosto não mudaram. Seu cabelo cresceu tanto que chega a tocar o meio das costas, mas continua escuro e enrolado. Ela é magra, como eu me lembrava, e não muito alta. Sua risada me faz querer chorar. Uma lembrança ganha vida. O som de uma época mais doce, de uma velha amiga e uma nova dor. Nova dor porque ela voltou e eu havia desistido dela. Não a encontrei. Ela nos encontrou e estranhamente não está brava, não está arrasada. É quase como se ela não fosse Anne. Sua voz continua a mesma, musical e baixa, mas ela fala devagar agora, quase suavemente, como se não tivesse certeza de si mesma. E as histórias que ela conta, a poesia que sai de seus lábios com tanta facilidade. Eu poderia ficar ouvindo por horas, mas é tão diferente da garota que eu conhecia. A velha Anne parecia cuspir suas palavras como se não conseguisse libertá-las rápido o suficiente. Era impetuosa e cheia de ideias. Não conseguia ficar parada. Declan ria e a beijava para desacelerá-la. E ele tentava beijá-la de volta quando terminava seu argumento. Anne está quieta agora, uma calma interior que é muito diferente, como uma senhora satisfeita. Embora eu me pergunte se é porque ela se reencontrou com Eowyn. Ela o observa com tanto amor e devoção, com tanta fascinação, que fico envergonhado de duvidar dela. Sua alegria em estar com ele me deixa com raiva dos anos que ela perdeu. Ela também deveria sentir raiva, deveria estar triste, deveria ter cicatrizes. Mas não, a única cicatriz visível é a do tiro que levou, e isso ela não explica.
Ela se recusa a me contar onde esteve ou o que aconteceu. Tentei imaginar cenários plausíveis e não consegui. Ela foi ferida na revolta da Páscoa? Alguém a encontrou e cuidou dela? Perdeu a memória e só recuperou 5 anos depois? Ela realmente esteve nos Estados Unidos? É uma espiã britânica? Tem um amor? Ou a morte de Declan a arruinou? As possibilidades ou a falta delas me deixam maluco. Quando a pressiono para obter respostas, ela parece ficar realmente apavorada. Então o pavor faz seus lábios e mãos tremerem e ela não consegue me encarar. E eu desisto e adio as perguntas que devem ser respondidas. Um dia. Ela tem furos nas orelhas e diamantes até vendê-los, mas não tem a lacuna entre os dentes da frente. Notei isso na primeira vez que ela pediu para escová-los e não sei o que fazer com isso. Talvez minha memória esteja falha, mas a perfeita linha reta e branca de dentes me parece errada. Quando a tirei do lago, ela respondeu imediatamente pelo nome, mas não me chamou pelo meu. Estremeço de pensar o que poderia ter acontecido se eu não estivesse por lá. Eu voltava de uma visita a Polly O'Brien, do outro lado do lago. Era a primeira vez que estava ali em anos. Foi um total acaso que eu estivesse ali. Ouvi um estalo inconfundível e nada mais. Minutos depois, ela gritou, me conduzindo até ela. E tem me conduzido até agora e não sei o que fazer a respeito. Quando ela não está por perto, não consigo respirar normalmente até voltar a vê-la. Bridget acha que Anne vai fugir com Eowyn, se tiver a oportunidade. Também temo isso, e embora me sinta atraído como nunca, não confio nela. Se ela partir, será muito difícil. Pelo bem de Eowyn, não quero espantar Anne daqui, e para ser honesto, não suportaria vê-la partir. Fui para Dublin em junho para fazer rondas pelas prisões de lá. Usei minhas credenciais médicas para examinar os presos políticos, que Mick estava negociando libertar. Lord French havia renunciado às suas funções, mas a autorização que ele deu depois da greve de fome ainda me autoriza a entrar na maioria das prisões. Negaram-me a visita a alguns prisioneiros, o que geralmente quer dizer que eles estavam em condições precárias demais para uma inspeção oficial. Ameacei e mostrei meus papéis, insistindo que me fosse permitido fazer meu trabalho, o que me levou a mais algumas portas, mas recebi um não em todas elas. Tomei especial nota de onde os homens estavam sendo mantidos. Reuni o maior número de informações possíveis sobre seus carcereiros e me certifiquei de que Mick soubesse quais prisioneiros estavam em maior perigo de não conseguir sair. Levei 3 dias para fazer essa ronda, escrever os relatórios e elaborar os esquemas. Mick já estava pondo em prática alguns planos de fuga quando saí. Ainda não voltei, mas, com os rumores de uma trégua que Anne previu que viria. Preciso saber o que Mick está achando disso tudo. Ele foi excluído das negociações entre De Valera e Lloyd George, embora Mick tenha comandado o governo e a guerra enquanto De Valera esteve nos Estados Unidos por 18 meses, levantando dinheiro, afastado do inferno que é a Irlanda, da linha de frente de uma guerra travada sem ele. T.S.